Olá, sou o Martim Monteiro, sou atleta, modelo e faço parte da família Voa. Então, nasci em Lisboa. A criança Martim era uma criança extrovertida, assim, a puxar para o maluco, segundo o conceito da sociedade hoje em dia. Muito pronto para a aventura e para tudo o que fosse coisas radicais, diferentes do normal, de sair da zona de conforto, que na prática também é muito o Martim de hoje em dia. Foi-se mantendo, eu fui mantendo esse lado selvagem, digamos assim, esse lado verdadeiro, puro. Só que por outro lado fui aprendendo também a viver e a ser mais consciente e a ser equilibrado, portanto a conjugar esse lado cru com consciência, e isso é o que está aqui hoje em dia. A minha família para mim representa casa, amor, partilha, conexão. A minha família é muito especial, temos assim várias gerações bastante desfasadas. Tenho tios com a minha idade, os meus pais divorciaram-se quando eu era muito novo, portanto muita dinâmica, que também foram excelentes ferramentas para chegar ao Martim consciente de hoje em dia, digamos assim. A principal é consistência, é seguir os nossos sonhos e acreditar e dar o nosso melhor, e tudo bem. Se nós fizermos por amor, se fizermos o que queremos com pureza, tudo acaba por acontecer. Mais cedo ou mais tarde, às vezes é mais difícil, há mais desafios pelo caminho, mas pronto, mas é assim. O meu pai é o maior exemplo, desde o tempo em que ele foi atleta olímpico. Eu ainda não estava cá, mas das histórias que ouço, que ele foi atleta olímpico sendo amador, portanto ele nunca foi profissional do windsurf, mas mesmo assim foi aos Jogos Olímpicos e andou lá a dar o seu melhor e a fazer a sua magia, digamos assim. Depois, mais tarde, quando eu já cá andava, ele fez um projeto muito interessante em Oeiras, que também hoje em dia já não existe, mas que era um lago artificial, era uma escola de windsurf, tinha ali várias coisas, restauração, etc. Que é muito isso, que é... Ele foi seguindo os sonhos dele e as coisas... Esse projeto era um projeto gigantesco, que a maior parte das pessoas, quando o ouvia falar do projeto, antes do projeto acontecer, não acreditava e chamava-o maluco, digamos assim, e ele simplesmente foi fazendo as coisas, um passo de cada vez e pronto, e acabou por concretizá-las. Então, a história na verdade começa... O meu avô era da Marinha, era uma personalidade muito importante, chegou a ser uma personalidade muito importante na Marinha, portanto, já há muito tempo vinha uma ligação muito grande ao mar na nossa família. Depois o meu pai, lá está, foi atleta olímpico e fez muitos resultados internacionais magníficos, várias vezes campeão nacional. E pronto, eu recebi isso tudo geneticamente ou energeticamente, como queiramos chamar-lhe. E aos 7 anos tive a minha primeira experiência de windsurf, uma vez numa barragem chamada Barragem de Morgavela, ao pé de Sines. Depois, aos 8 anos, quando o tal projeto que o meu pai fez em Oeiras, do Lago Artificial, que era uma escola de windsurf, comecei a praticar, comecei a aprender, do início. Aos 12 anos comecei a ir para as competições com o meu pai, muito pequenino. E pronto, e depois as coisas foram acontecendo naturalmente. Aos 14 anos ganhei a minha primeira regata aos séniores, porque nós, como em Portugal não há muitos atletas, a frota ia toda junta, os júniores e os séniores. Ganhei a minha primeira regata no circuito nacional e pronto, e depois fui evoluindo, comecei também a fazer provas internacionais, também vários bons resultados, várias vezes campeão nacional, 7 sénior neste momento e mais uma data delas júnior e juvenil. E pronto, e agora a semana passada fiz o meu melhor resultado de sempre, que foi um quinto no Campeonato do Mundo, que foi assim bastante inesperado, saído assim do nada.
E é isto, e agora o foco principal, para além de outras provas que vão acontecendo pelo caminho, o foco principal é Jogos Olímpicos de 2028, Los Angeles. O windsurf é, para mim, é a liberdade. É a liberdade, nós agarramos àquela coisa, digamos assim, e vamos com o vento. Ainda antes de ontem, saí daqui com um jovem atleta que é o Diogo, que também está a andar muito bem. Saímos daqui, fomos até ao Cabo da Roca, voltámos, fizemos 80 km. Ontem saí daqui, fui até Oeiras, voltei. Hoje, no treino da manhã, fiz a mesma coisa, fui até Oeiras, voltei. Agora à tarde fui só até São Pedro, foi um treino mais curto, mas é muito de liberdade, ir ao sabor do vento. Mas lá está, mas é preciso o tal equilíbrio, porque ir ao sabor do vento sem conhecimento, vamos parar a África ou vamos parar sabe-se lá onde. Portanto é preciso saber ler os ventos, saber ler os mares, ver onde é que está a rajada, ver de que direção é que está o vento, como é que está a corrente. Portanto, conjugar estas coisas todas e depois ir brincando com isto tudo, fazer uma dança. Para este nível, já um nível mais avançado, é preciso muito conhecimento, mas para começar é tudo muito mais simples e muito mais básico. Uma prancha grande, uma vela pequena, uma pessoa olha para uma bandeira, percebe mais ou menos onde é que está o vento e aí é tudo muito mais simples. Não é preciso saber das correntes e das rajadas e destas coisas todas que eu estava a dizer. Depois, quando se começa a otimizar o processo, aí é que depois começa todos os pormenores contam. Então, para além dos treinos no mar, faço preparação física, que é treino físico de ginásio e alongamentos / yoga. E depois eu pessoalmente também faço preparação mental, medito diariamente e faço exercícios de visualização, também faço exercícios de gratidão, que depois isto, lá está, as coisas estão todas juntas e quanto melhor eu estou internamente, melhor as coisas todas acontecem. Eu já sei que isso é uma das bases principais. E depois alimentação, hidratação, suplementação e pronto. E podemos também pôr o pilar social, que eu também hoje em dia sinto que é um pilar muito importante. Antigamente houve uma altura que eu não tinha este conhecimento de hoje em dia e às vezes estava muito focado nos treinos e no mar e desligava bastante, lá está, dos amigos, da família. E depois começava a sentir que faltava qualquer coisa, faltava aqui uma alegria interna, que era esse pilar social, digamos assim. Para mim a chave principal é sempre diversão. Temos de nos lembrar que estamos a brincar a isto para nos divertirmos. E às vezes, lá está, vai haver momentos desafiantes, o vento vai aumentar de repente, aquilo vai ficar confuso, mas se nós nos lembrarmos que estamos aqui para nos divertirmos, mesmo na confusão fica muito mais fácil. E, portanto, diversão para mim é sempre a chave principal e é por isso que eu continuo a fazer isto. No dia em que eu deixar de me divertir, eu retiro-me, reformo e vou fazer outra coisa que me traga diversão nessa altura. Mas ainda me divirto tanto que ainda sinto que ainda há muitos anos para continuar por aqui. Então, no dia 6 de maio, terça-feira passada, bati o meu recorde e o recorde nacional, que já era meu do ano anterior. E estavas a perguntar como é que isso acontece. Nós andamos com estes GPS, estes aparelhos que hoje em dia a maior parte das pessoas tem, há uns melhores que outros, estes aqui são bastante fiáveis. Portanto, quando estamos nestas provas de velocidade, assim que fazemos um run e olhamos para os números, temos logo uma noção se foi um bom run ou não. E eu naquele dia o primeiro run que fiz logo para aquecer foi quase tão bom como o recorde do ano passado e depois ao fim de alguns runs de repente vi que tinha batido o recorde nacional e provavelmente tinha também feito um excelente tempo para a prova, porque isto não é oficial para a prova. Nós na prova temos um GPS que faz lá o registro entre os 500 metros oficiais da prova, há uma zona de entrada, uma baliza de entrada, uma baliza de saída e aquele é que é o valor oficial, digamos assim. Mas basicamente senti-me maravilhoso, ainda para mais porque eu no princípio da época tinha planeado ir fazer esta prova 2 semanas antes, mais ou menos, quando as previsões começam a ficar mais
verdadeiras, digamos assim, a previsão estava muito má. Estava vento do sentido contrário, com onshore, com ondas, que é tudo o que nós não queremos para fazer velocidade. Nós queremos vento offshore, que é de terra para o mar, e água lisinha, o mais lisa possível. E portanto eu tinha decidido que ia deixar a ida ao campeonato de velocidade em stand-by para o ano que vem e aguardar créditos para eventualmente uma outra prova desta temporada. A certa altura estava ali isto é muito típico dos windsurfistas, estava a ir vendo todos os dias como é que estava a previsão, cá, e depois também por curiosidade ia vendo como é que estava lá no sul de França, em La Palme, ao pé de Perpignan, que é onde foi o campeonato, e de repente, sexta-feira, não foi passado, pronto, 2 dias antes de ter decidido ir, digamos assim, a previsão começou a ficar muito boa para os 2 últimos dias de campeonato. E então eu comecei, tipo, ok, isto se calhar é para ir lá. Estava já da direção certa, o vento, estava a intensidade muito boa, vento muito forte. No primeiro dia tivemos condições mais irregulares e mesmo assim fiz um bom resultado, fiz um 8º. E depois no segundo dia, com condições bastante melhores, bati o recorde nacional e fiz 2 quintos e acabei em quinto da geral. E pronto, e bora para mais. Esta aventura olímpica, que eu gosto de lhe chamar assim, é um bocadinho diferente das modalidades de windsurf que eu fazia até outubro do ano passado, quando decidi meter-me na aventura olímpica. Portanto, eu ainda estou a aprender muita coisa desta modalidade nova. Apesar de, agora estes últimos dias, tenho estado a treinar muito intensamente, porque no fim do mês temos um estágio da Federação, organizado pela Federação, com a equipa toda, nacional, mas basicamente estou ainda em modo de absorver o máximo possível. Aprender tudo o que há para aprender nesta classe, digamos assim, estar muito aberto e para depois, lá está, no final desta época, com já mais conhecimento, começar a fazer o meu trabalho de casa já com algumas bases, digamos assim. Meditação, respiração e gratidão são, digamos que são as principais. São as minhas âncoras para me manter centrado, mesmo quando as coisas estão a ficar confusas. Uso estas 3 ferramentas, digamos assim. Meditação, eu normalmente, pelo menos uma vez por dia, sento-me num cantinho que tenho em minha casa e fico lá a meditar. Ponho um temporizador de 11 minutos e pelo menos faço esses 11 minutos. Depois, muitas vezes, se não tiver outras tarefas a seguir, se estiver livre a nível de tempo, deixo-me ir e fico naquele estado de meditação que, para quem conhece. Gratidão, todas as noites e todas as manhãs, agradeço pelo menos a 3 coisas à noite, 3 coisas que aconteceram durante o dia, e de manhã agradeço a 3 coisas em geral. E pelo menos 3, depois às vezes vem mais, outras vezes não, também depende do mood. E respiração é também muito parecido com a meditação. Normalmente sento-me em casa ou em algum sítio, às vezes também vou para a natureza, para o meio da floresta, ou algum cantinho que encontro, quando estou a sentir que é o momento, e faço alguns exercícios. Eu durante o Covid fiz um curso de breathwork, com certificado internacional, assim, um curso bastante sólido. E hoje em dia uso algumas das técnicas, as técnicas que eu senti que funcionavam melhor comigo, para lá está, para ajudar-me a centrar em momentos de confusão e distração. O breathwork são técnicas de respiração para nos ajudar a melhorar, ajudar a centrar, ajudar a voltar à harmonia. Pois há muitas técnicas e cada uma, há muitas técnicas e para diferentes situações. Há técnicas para energizarmos, é muito conhecido o Breath of Fire, a respiração do fogo, que queres que eu exemplifique? Que é basicamente, isto vai ser meio estranho aqui nas câmaras, mas basicamente é respiração abdominal rápida, é só fazer. É muito isto. E depois. O que é que isso faz?
isto traz energia, aumenta-nos os níveis de energia de uma forma impressionante. É muito parecido com beber um café ou beber uma bebida energética, só que lá está, sem nada, não é sem nada, também há ar e há aqui coisas, energia, mas não precisamos de pôr nenhuma substância para além do ar dentro de nós e pronto, em qualquer momento nós podemos fazer de pé e podemos fazer isto se precisarmos de um bocadinho mais de energia. Depois só o famoso respirar fundo. Então, neste momento, pólen de abelha, mel acho que não podemos considerar suplemento, mas também está dentro dos meus alimentos mágicos, digamos assim. Colagênio de bovino, sal marinho e bicarbonato de sódio. Neste momento acho que são estas 5 coisas assim que estão nas fórmulas. Como é que cada um te ajuda? Então, colagênio, recuperação muscular e ajuda a relaxar o sistema nervoso. Para além de uma data de outros benefícios que a ciência já fala, sal marinho e bicarbonato de sódio para mineralizar, tendo em conta que eu passo muitas horas no mar, treino muito, portanto fisicamente há muita intensidade, manter os níveis dos minerais é muito importante para a máquina estar equilibrada e portanto sal marinho e bicarbonato de sódio fazem esse trabalho. Pólen também é a mesma coisa, na verdade, apesar de também ter outros benefícios e a ciência também mostra muitos outros benefícios, mas também tem uma composição mineral muito interessante, muito parecida com a do nosso sangue quando está equilibrado. E mel, lá está, é um hidrato de carbono muito rico em muitas outras coisas, para além de ser só açúcar, porque não é só açúcar, digamos assim. Também ajuda a relaxar. Normalmente eu à noite também, a maior parte das noites faço um chazinho e ponho uma colher de mel, que também tem propriedades relaxativas, não sei se é assim essa palavra, mas ajuda a relaxar o organismo. E pronto, e depois tu já sabes, e nós já falámos disto várias vezes, eu faço as coisas muito à base da intuição, portanto às vezes sinto que é de experimentar coisas novas, começo a experimentá-las, começo a sentir os resultados e depois vou também ouvindo o que é que cá dentro a intuição está a dizer, e há dias que é mais de uma coisa, há dias que é mais de outra. Pronto, é ir fluindo, digamos assim. Eu já há muitos anos, basicamente quando comecei a competir a nível internacional no windsurf, foi por volta dos 16 anos, que começou-me a despertar uma certa curiosidade pela performance humana, pelo melhoramento humano, e comecei a perceber que, para além da alimentação, para além da suplementação, a hidratação também era muito importante. Na altura li, hoje em dia também leio, portanto fui lendo coisas, fui estudando, fui percebendo que pontos é que eu também podia melhorar para além do que se fala aqui no mainstream, digamos assim. E começaram a aparecer muitas coisas sobre água purificada que tinham um impacto muito grande, e certo dia eu estava no Wanderlust ali nos Jardins da Torre de Belém, já há alguns anos, e de repente vi uma banca da Voa, que já também com várias conversas com a família Voa, que foi o primeiro ano que a Voa apareceu assim num evento grande, e eu vi a banca da Voa e vi água purificada, ionized water, assim, vi que era qualquer coisa sobre água, sobre as coisas que eu andava a estudar naquela altura e andava a querer melhorar. E então fui lá a esse stand da Voa e fui lá falar com eles. E apresentei-me como atleta, modelo, e houve logo também um interesse muito grande da parte da Voa, e eu perguntei se havia interesse em parcerias, se podíamos fazer coisas juntos,
E pronto, e as coisas aconteceram e já vão vários anos, já estamos, eu não sei há quantos na verdade, mas já sei, mas acho que pelo menos há 5. A máquina humana ficou muito mais aprimorada. A água purificada é uma peça fundamental para a saúde. E lá está, a Voa também tem magnésio, portanto também ajuda na mineralização e pronto, e purifica as muitíssimas coisas más, toxinas que andam na água da rede. É uma coisa bastante técnica, mas muito interessante, que nessa altura, quando estava a estudar sobre as águas, sobre as purificadoras, há algumas marcas que se denominam as melhores, que fazem a purificação através da eletricidade, eletrólise ou algo do género. E segundo, fontes que para mim fazem mais sentido, fala-se que a purificação da água por eletrólise tem muitos malefícios para o nosso organismo, porque, lá está, mexe com os minerais e faz ali alguns processos energéticos na água que não são assim tão bons. E quando conheci a Voa, uma das coisas que eu perguntei era como é que era o processo de purificação. E o processo de purificação da Voa é através de 3 purificadores diferentes, portanto não há nada de eletricidades e de alterar o estado natural da água, digamos assim. E essa para mim foi também uma das chaves, naquela altura, que foi mesmo tipo, ok, isto é... Eu acredito, na verdade eu sei que todas as coisas acontecem no momento certo. E aquele encontro foi só mais uma coincidência desta magia da vida. Para quem me conhece sabe que eu acredito que tudo é magia e que as coisas todas acontecem no momento certo e que nós estamos onde temos de estar em todos os momentos.